boa noite, boa noite todo mundo. Como é que vocês estão? Vocês hoje esperavam as Fernandinhas, não é? Houve um pequeno imprevisto, coisa pequena, e as Fernandinhas não puderam entrar no ar. E aí eu fiquei com essa missão super difícil, muito difícil, de substituir as Fernandinhas no dia de hoje, de fazer o evangelho. E quando eu soube já é agora em cima, mas eu faço o meu evangelho junto com elas, né? Junto com o evangelho da casa. Então, hoje vocês farão o evangelho junto comigo aqui em casa. Eu aqui em casa, vocês na casa de vocês. Nós vamos seguir um roteiro de amor. Vou dizer para vocês que eu não vou mexer no roteiro das Fernandas. Então, no domingo que vem, as Fernandas dão continuidade ao roteiro que elas preparam, né? Porque as meninas, para fazer o evangelho, elas fazem toda uma preparação de cronograma, dentro da doutrina, dentro dos assuntos que devem ser falados. Então, Fernandinha, as duas, Fernandinhas, um beijo para vocês muito grande no coração. Domingo que vem, a gente espera vê-las de novo. Vocês estarão aqui falando, mas hoje eu vou substituir. E é uma tarefa difícil, mas por isso eu vou chamar vocês para fazer o evangelho no lar, como todo mundo faz em casa. Eu fazendo daqui, vocês daí, a gente vai conversar, vai debater sobre esses assuntos, do qual a gente vai falar agora. E como foi muito em cima da hora, eu pedi para que Daniel pudesse escolher um assunto que todos nós estivéssemos precisando, né? O evangelho é sempre uma dádiva, porque o assunto é sempre algo atual, é sempre algo que nós precisamos muito, muito, muito. Mas antes disso, eu vou pedir para todo mundo que está em casa, que faz a água, né, que coloca a água, que possam colocar, tá aqui a minha aguinha, ó, aguinha fluidificada, para fluidificar ainda, mas está aqui, então já está próximo de mim. E nós vamos agora fazer a nossa oração inicial para equalizar os trabalhos, para dinamificar as energias, não é? Então, vou pedir que vocês fechem os olhos materiais e abram os seus olhos espirituais. Deus amado, neste momento nós te pedimos, Senhor, as tuas bênçãos, a tua proteção, junto com a espiritualidade amiga que nos acompanha todos os dias, para que nós podemos dar por aberto os trabalhos dessa noite. Senhor, nós te entregamos esse trabalho para que seja feito da melhor maneira possível e em teu nome. Nós te pedimos, Senhor, por aqueles que estão em situação vulnerável, nas ruas, dentro dos asilos, dentro dos lugares em que precisam do teu amparo e do teu socorro. Pai amado, nós todos clamamos por ti, cada qual na sua dor, cada qual na sua angústia, cada qual na sua alegria, cada qual no seu pedido, na sua situação de amor. Pai amado, visita os hospitais nesta noite, abraça cada um. Dá um abraço na alma de cada um, Senhor, e dá-lhes a esperança, dá-lhes a cura. Tu é médico dos médicos, Pai amado, e pode fazer tudo. Para ti nada é impossível. E é dentro desse tanto de possibilidades que tu pode agir, que nós te pedimos também a misericórdia divina, do teu perdão, do teu abraço amigo, da tua palavra singela, do teu amor que nos cobre todos os dias. Te entregamos os nossos corações, te entregamos os nossos erros, os nossos acertos e te pedimos, sede sempre conosco. Nós precisamos de ti. E tudo isso que nós te pedimos não é em nosso nome, mas é em nome do teu Filho Jesus Cristo, que é bendito e é eterno, que assim seja. Então, hoje, nós vamos fazer o Evangelho e, para iniciar, eu escolhi fazer a leitura de um livro de Chico Xavier, não é? Por vários espíritos, são espíritos diversos, que chama Família. É um livro curtinho, mas é muito bacana. E eu escolhi o capítulo 2, Jesus em Casa. O lar é o santuário em que a bondade de Deus te situa. Dentro dele, nos fios da consanguinidade, recebes o teu primeiro mandato de serviço cristão. E é aí que te avistas como adversário de ontem, convertido em parente próximo, e que retomas o contato de afeições queridas que o tempo não apagou. O mundo é a grande ribalta dos teus ideais e convicções, mas o lar é o espelho para os testemunhos de tua fé. Não ouvides a necessidade de Cristo no cenário de amor em que te refugias. Escolhe alguns minutos por semana
e reúne-te com os laços domésticos que te possam acompanhar no cultivo da lição de Jesus. Quanto seja possível, na mesma noite e no mesmo horário, faze teu círculo íntimo de meditação e de estudo. Depois da prece, com que nos cabe agradecer ao Senhor o pão da alma, abre as páginas do Evangelho e lê em voz alta algum dos teus trechos de verdade e consolo, para o que receberás a inspiração dos amigos espirituais que te assistem. Não é necessária a leitura por mais de 10 minutos. Em seguida, na intimidade da palavra livre e sincera, todos os companheiros devem expor suas dúvidas, seus temores e suas dificuldades sentimentais. Através da conversação edificante, emissários da esfera superior distribuirão ideias e forças em nome do Cristo, para que horizontes novos iluminem o espírito de cada um. Aprenderás que semelhante prática vale pela visita dos nossos corações ao eterno benfeitor, que nos tomará o esforço por trilho de acesso à sua divina luz, transformando-nos o culto de boa nova em fonte de bênção, dissolvendo em nosso campo de trabalho todas as sombras da discórdia e da ignorância, do desequilíbrio e da irritação. Dizes-te amigo de Cristo, afirma-te seguidor de Cristo e clamas, com razão, que Cristo é o caminho redentor da terra. Mas não te esqueças de lhe erigir assento constante à mesa do próprio lar, para que a luz do Evangelho se te faça vida e alegria no coração. É do Espírito Emmanuel, né, o benfeitor de Chico, o mentor de Chico. E Emmanuel narra nesse capítulo justamente o que nós faremos hoje, o Evangelho no nosso lar. Fazer o Evangelho dentro do nosso lar é abrir as portas para Jesus, é abrir as portas para Deus, o Criador, porque Deus não arromba portas, Deus não entra à força, Deus não força a sua entrada dentro do nosso coração, nem dentro das nossas casas. Então, ele não arromba portas. Ele precisa que você entregue essa chave para que ele possa entrar dentro da sua vida, dentro do seu lar, dentro do seu dia a dia. E a chave, como dizia a Jerônima, é a fé. É a fé que nos move, é a fé que nos guia, é a fé que nos empurra a seguir, mesmo diante de todos os obstáculos, mesmo diante das pedras que nós encontramos, e que muitas dessas pedras fazem parte dos muros, que quando a gente está sem jeito, derruba e elas caem no nosso próprio caminho. Muitas vezes nós construímos muitas barreiras ao nosso próprio caminhar. Então, nesse momento, quando você chama, quando você clama a espiritualidade, quando você dá permissão para que ela entre no seu lar, para que ela entre no seu coração e possa fazer parte da tua mesa, da tua casa, do teu encontro, da tua família. Você diz um sim ao evangelho que Jesus espalhou pela terra. Você diz um sim de amor a tudo que é mais bonito e é perfeito. Você coloca dentro do seu lar as boas vibrações. Você atrai para si e para os seus familiares as graças divinas. Então, Emmanuel vem trazendo esse texto para nos mostrar a importância que o Evangelho tem. Não é um ritual, não é algo que você faz apenas por fazer, é algo que traz benefícios presentes e benefícios futuros à tua vida, à vida da tua família. E mais importante do que ter a sabedoria, ter a consciência, ter o conhecimento das letras ali do Evangelho, é saber vivenciá-las, é tirar esse tempo para estudá-las, para compreender melhor o que está escrito, não é? Para aprender um pouco, para que depois também você possa ensinar um pouco. Então, o benfeitor Emmanuel é simplesmente perfeito nas suas palavras, a nos mostrar qual o caminho seguir para atrair Jesus, para atrair a espiritualidade à nossa casa, para que Deus possa entrar, para que Deus possa apacentar os corações que estão aflitos. Só Deus é refrigério, só Deus pode fazer tudo. Deus é o Deus da possibilidade. Deus é Deus, Ele pode tudo. E nosso amado Jesus Cristo nos ensina a importância da fé, nos ensina a importância de aumentar a nossa fé e de com ela caminhar. De professar a nossa fé, não só em palavras, mas com o trabalho, com o exemplo e com o estudo. O estudo se faz necessário. O dia a dia
A vivência da fé é possível apenas com o estudo e com o trabalho. É como Santo Agostinho dizia, não é? Ide, pregai o evangelho e, se necessário, utilizai as palavras. Você é o evangelho de Jesus Cristo. Você é a herança do Senhor. Nós somos a herança do Senhor. Nós somos a herança de Deus neste planeta, neste momento. Nós somos semeadores e nós também colhemos o que plantamos. O que nós vamos semear dentro do nosso lar, na nossa mesa, com a nossa família, pertence unicamente a nós. Então, nesse momento, vamos começar a parte do Evangelho que eu gostaria de conversar com vocês, mas trazendo para nós todas as boas vibrações de amor, de encanto, de fé, não é? Da existência divina da espiritualidade nas nossas vidas. Kardec, o codificador, quando pergunta para os nossos amigos espirituais qual a influência que tem os espíritos sobre nós, eles respondem: muito mais do que imaginar. Então, nós precisamos estar sempre em afinidade com os bons amigos, com os benfeitores, aqueles que podem adentrar no nosso lar, aqueles que podem fazer com que nosso lar entre numa frequência de paz, numa frequência de amor, nos ensinando como fazer, nos ensinando como conquistar isso. Se você não sabe como fazer o procedimento, você pode fazer à sua maneira, não é? Nós, da doutrina espírita, nós temos um roteiro que os nossos irmãos de todos os centros, a FEB também, Chico vinha ensinando, Emmanuel também ensinou aqui nesse livro, né? O qual você pode seguir com muito amor. Mas se um dia você se pegar aflita, precisando trazer para sua casa os bons fluidos da espiritualidade, a misericórdia divina, faça. Faça conforme o seu coração pedir. Deus não precisa que você siga um procedimento. Ele precisa que você faça com todo amor. Tá bom? Então, conversando com Daniel, nós resolvemos fazer o Evangelho de João, no capítulo 13. Eu peguei diretamente aqui a Bíblia, para que a gente possa conversar sobre esse capítulo. João, capítulo 13. Se você tiver uma Bíblia próxima, se você tiver um computador, um celular, um tablet, qualquer coisa que você possa ter aí, e você puder abrir, João 13. Nós vamos fazer a leitura, e no meio desta leitura, nós vamos também debater, nós vamos conversar, né? Nós vamos trazer para nós esses ensinamentos, porque todos os ensinamentos que ficam dentro dos livros não são vivenciados, não são propagados, não é? Não são sentidos, eles ficam obsoletos. Nós precisamos atrair para nós. Nós precisamos trazer esses ensinamentos para nós nesta noite de hoje. Então, João começa. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Nesse primeiro versículo, João vem dizendo que Jesus amou todos aqueles até o fim da sua passagem terrena. Ele amou em todos os minutos. Primeira lição que daí nós tiramos é o amor. O amor que é a lição primária, o amor que é o significado do próprio Jesus, da própria missão que ele veio fazer aqui na Terra, que ele veio cumprir aqui na Terra, né? Como um cordeiro sacrificado para que nós pudéssemos abrir os nossos olhos, tirar os véus que estavam nos nossos olhos, da humanidade inteira e para sempre. Então, o primeiro ensinamento é João vindo nos dizer que Jesus nos amou até o fim. E esse fim é o fim daquela passagem terrena que o Nazareno iria fazer. E continuando, ele diz: e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu. Olha, nesse versículo vem dizendo o seguinte, que tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, não é?
que traísse Jesus. O diabo pode ser visto de várias maneiras. O diabo é esse aglomerado de coisas ruins, de sentimentos ruins que nós guardamos dentro de nós, o rancor, a raiva, a mágoa, sentimentos pequenos criados por nós humanos, não para estabelecer uma conduta, mas para nos colocar como melhor do que os outros ou como maior do que os outros. Nós sabemos que existem sim as injustiças, mas não existe injustiçado. Tudo aquilo que nós passamos neste planeta, nas nossas encarnações, é justo. Então, aqui Jesus vinha dizendo ainda que sabia que veio de Deus e que voltaria para Deus. E que estava na mão de Deus todas as coisas. Todas as coisas existentes e que acontecem na nossa vida são permitidas por Deus. Nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus permita. Isso não significa que Deus autorizou. Muitas das coisas que nós passamos são frutos, né? São consequências dos nossos atos. E Deus permitiu isso quando nos deu o livre-arbítrio. Mas Jesus entendia que, chegada a sua hora de voltar para o Pai, ele iria. E até essa hora, ele iria executar a sua missão de amor, a sua missão de perdão, a sua missão de misericórdia aqui neste plano. Então, nós podemos tirar essa lição de que nós viemos de Deus e que um dia voltaremos a Deus. A verdadeira pátria, a pátria espiritual, aquela que nos liga, que nos chama, nosso verdadeiro lar. E que todas as coisas estão na mão de Deus. Depois deitou a água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingindo. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Esse era um ato, na época, muito comum, de quando se recebia um visitante. A cordialidade permitia que você lavasse os pés do visitante, que caminhava por vários períodos longos ali, não é? Naquela época, as estradas eram terra. E nos pés se juntavam terras, excrementos de animais. Então, significava que quando aquela pessoa chegava na sua casa, ou no destino final que esperava, entre a canela e os pés estavam tudo muito sujo, e era um trabalho danado para que se fizesse aquela limpeza. Então, geralmente, quando você chegava no lar, naqueles tempos, os servos mais baixos daqueles senhores é que eram responsáveis por lavar os pés das visitas, os servos daquela casa, e não os senhores da casa. E aqui Jesus vem demonstrando uma lição princípio da sua missão de amor, a humildade. Jesus limpou-se o seu rosto com a toalha e, a partir daquele momento, ia lavar os pés dos seus discípulos. Ia lavar os pés daqueles trabalhadores que estavam com ele, ampliando, assim, o serviço de amor. Quanta humildade de Jesus a lavar aqueles pés tão sujos, não é? E aí você pode pensar como o Senhor, tão grande, se colocou nesse papel. É isso. Porque Jesus é sinônimo de humildade. Jesus vinha pregando o evangelho nos seus atos. Jesus não tinha um livro a qual ele seguia. Ele seguia o amor a Deus, os princípios divinais. E Jesus, humildemente, lavava os pés daqueles discípulos. Pedro se sentiu muito impotente naquele momento. Não foi por mal, mas Pedro dizia: como pode o Senhor, o Rei, lavar os pés, né, os meus pés, um pecador, um errante nesse caminho? E Jesus disse a Pedro: se eu não lavar os seus pés, não tem parte comigo. Se eu não conseguir te mostrar a humildade do meu caminho, não tem parte comigo.
Se não deixares que eu cumpra a minha missão de amor e de humildade, não tem parte comigo. Nós estamos tendo parte com Jesus, eu, você. Nós estamos propagando a humildade, vivenciando ela mesmo na dificuldade, para que aprendamos a humildade não significa que tenhamos que ser perfeitos, apesar que somos. Nós somos criaturas de um Criador perfeito, e um Criador perfeito jamais criaria algo imperfeito. Toda a criação de Deus é perfeita. O que nós temos são imperfeições que na nossa pequenez, na nossa necessidade material, nós a tornamos muito grandes e principalmente difícil de combatê-las. Mas então Jesus vem dizendo a Pedro: se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. Vamos ter partes com Jesus. Vamos fazer a nossa parte desse planeta. Não tem trabalho grande, não tem trabalho pequeno, não tem exemplo grande, não tem exemplo pequeno. O que tem são espíritos buscando a verdade. São espíritos buscando o amor de Jesus dentro desse evangelho que foi tão dignificado por ele, que foi tão vivenciado, espalhado por ele. Seja eu, seja você, vamos ter parte com esse evangelho. Parte em espírito e em verdade. Não em palavras, não em decorar o que está ali escrito, mas em vivenciar. Então, depois disso, que Jesus explica para Pedro que se ele não deixar, não teria parte com ele, Pedro disse: então lava-me, Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Por que as mãos e a cabeça? Porque as mãos têm o significado dos exercícios que nós fazemos diariamente, do nosso caminhar, do trabalho que nós executamos, dos atos que nós temos. E a cabeça, ela vem como sinônimo de espiritualidade, em que trabalhamos a nossa espiritualidade, em que trabalhamos a nossa fé. Então Pedro queria dizer: Senhor, me lava inteiro, me torna limpo, limpo com teu amor, porque aquela água, aquele símbolo de se lavar, era simbologia a uma purificação. E Jesus disse: não, tu não precisas que eu lave mãos e cabeça, tu precisas apenas que eu lave os teus pés. Porque aquilo era um ato que Jesus precisava fazer e Pedro precisava receber. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar os pés, não é? Pois no mais está limpo. Ora, vós está limpo, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos laveis os pés, vós deveis também lavais os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Que palavra magnífica! Que frase, que ensinamento para uma eternidade nós tiramos aqui. Se Jesus, que era perfeito, o único Espírito em perfeição que passa pela terra, lavou os pés dos imperfeitos. E ele dizia: se eu fiz, podes tu também fazer. Tu também deves fazer, porque eu o fiz. Eu estou te dando o exemplo de que ninguém, exatamente ninguém, é maior do que ninguém. E ele disse: eu fiz, tu também pode. E o que, que a gente tira dessa mensagem? É o aprendizado do amor ao próximo. Não o amor ao próximo em palavra. Muitas vezes nós colocamos esse amor ao próximo a pessoas muito distantes. Eu sou capaz de amar o próximo que eu não conheço dentro de uma área de trabalho, dentro de uma profissão de fé, dentro de um templo, dentro de uma igreja, né? E sou incapaz de amar o próximo que está dentro da minha casa, porque eu tenho problemas com esse próximo, porque nós somos diferentes no que pensamos, no que agimos. Então, muitas vezes eu sou incapaz de amar o próximo que está mais próximo a mim. E esse é o ensinamento.
Amai o próximo. Os muito próximos no nosso lar, no nosso meio, e os próximos como um atendimento fraternal, né, do ser humano no mundo inteiro. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Jesus se colocava ali, um servo de Deus. Jesus se colocava ali naquela frase como um enviado e dizia: eu não sou maior do que Deus. E também nós podemos tirar nesse momento é que aqueles discípulos não eram maiores do que Jesus. Nós não somos maiores do que os enviados, do que o enviado. E se não somos maiores do que ele, somos menores, somos muito, 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 muito abaixo no grau de escala de evolução, podemos nós fazer o que ele fez. Podemos nós aprender com esse exemplo. Se Jesus o fez, que dirá nós? Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Porque não adianta só saber, não adianta só ler, não adianta só falar, não adianta utilizar as religiões, a doutrina, o evangelho como uma arma a combater os outros irmãos que entendem diferente, ou para combater as outras religiões, a que você não faz parte, ou para combater pessoas no dia a dia. O evangelho de Jesus Cristo, em todas as religiões, tem a principal atividade universal de amor. Não vamos ter o evangelho de pinça. Não vamos pensar o evangelho a nosso bel prazer. Vamos admitir que todos os ensinamentos que ali estão são de difíceis cumprimentos, mas são necessários. E não é vigiar e orar a vida do outro, é vigiar e orar a minha vida. Eu estou andando dentro desse evangelho, eu estou tentando caminhar dentro dos ensinamentos de Jesus Cristo. Tão pouco importará a minha profissão de fé, tão pouco importará a denominação a que eu sigo, se eu não agir com o coração. Se eu não agir em verdade e em espírito, como é tão falado por Jesus Cristo ao longo de toda a Escritura. Exemplo, necessidade de aprender, de caminhar, de trabalhar, de fazer o que se pode, de aumentar esse feito, de não se dar por satisfeito. Então ele continua dizendo: eu não falo de todos vós. Eu bem sei os que tenho escolhido. Mas para que se cumpra a escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vos-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Todos nós somos evangelistas. Todos nós somos responsáveis pela propagação das palavras de Jesus Cristo, e não é na decoreba do que foi escrito, mas é propagação das palavras que Jesus veio entregar a sua vida terrestre, material, para nos ensinar. Nós somos o evangelho vivente. Nós somos o evangelho a andar, a caminhar, a falar. E nós devemos agir como tal. Nós somos responsáveis por alertar os nossos irmãos, mas principalmente para nos acordar. Acordar a vida que levamos, acordar a encarnação que nós destacamos, para que nós possamos caminhar dentro do resguardo divino, daquele que todos os dias levanta a tentar para ser digno, para ser honrado, de ser considerado irmão de Jesus Cristo e filho de Deus. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo, um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntassem:
quem era aquele de quem ele falava. E, inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariote, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele o Satanás, disse, pois, Jesus: O que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Porque, como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: Compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e já era noite. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: Agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Nessa passagem, nós vemos que Jesus alertou aos discípulos que um deles iria o trair. Não para que eles fizessem algo contra, não para que eles o impedissem, não para que eles lutassem, mas para que eles soubessem que tudo aquilo que iria e estava acontecendo foi a vontade divina, foi a vontade do Pai sobre a vida de Jesus Cristo, que tinha uma missão tão bela, tão plena e tão perfeita neste planeta. E aí nós todos criamos, não é? Um sentimento difícil em relação a Judas Iscariotes. Nós todos, enquanto humanidade, aqueles que creem no Evangelho, aqueles que leem essa parte, aqueles que conhecem a história, nós criamos uma crucificação ao próprio Judas. Nós julgamos, nós desejamos coisas, porque nós pensamos, Judas foi responsável pela morte de Jesus Cristo. Nunca paramos para pensar o quanto nós temos de Judas. Quanto de nós faria algo parecido, ou já fez algo parecido com o que o Judas fez. Judas estava encantado pelo material, pelo financeiro, pelas moedas que ganharia pela troca da vida de Jesus Cristo. Assim como muitos de nós ainda somos apegados ao dinheiro, aos status, ao poder. Judas amava Jesus, seguiu Jesus, compreendia Jesus, se assentava à mesa de Jesus. A traição dele não disse que ele não amava. Não disse que ele não seguia. Judas largou tudo para seguir o Nazareno. Quando Jesus classificou os 12, lá estava Judas também. Quando Jesus dizia, ide, vós curais os doentes, propagai o evangelho, não é? Judas estava dentre eles. Judas amava Jesus. Amava Jesus em espírito e em verdade, mas isso não o impediu de ceder aos caprichos humanos, aos instintos animais e entregar Jesus de bandeja àqueles que deveriam sacrificá-lo. Nós temos muito de Judas. Muito, porque nós somos humanos, porque nós somos imperfeitos e porque nós não oramos e não vigiamos, não fazemos a nossa autocrítica e não percebemos o quanto muitas vezes nós somos malfeitores na nossa própria vida e na vida dos outros que nos rodeiam. Não cumprindo assim o papel basilar do Evangelho de Jesus Cristo, que é amar ao próximo. Há uma frase muito interessante utilizada por todo mundo e que tem fundo na psicologia, e tem fundo na literatura médica, e tem fundo na filosofia, na sociologia, enfim, em várias áreas da humanidade, quer dizer, ame o outro, mas se ame mais. E o que Jesus vem propagando é dizer, amai uns aos outros como a ti mesmo. O amor que você tem pela humanidade, pelo próximo, não pode ser menor do que o amor que você tem a você mesmo. Dito isso, não estou aqui adentrando em nenhum tipo de filosofia, de bibliografia médica, porque eu não tenho a capacidade para isso. Eu estou falando do espiritual e não estou dizendo que você deve se anular pelo seu irmão. Amar o próximo não é servir de tapete, amar o próximo não é ser joguete,
Amar o próximo não é seguir o próprio caminho. Amar o próximo é amar o próximo mesmo diante da distância amorosa que alguns requerem de nós. Esse é o principal ensinamento. Não julgar também ao outro, porque nós julgamos Judas por atos que nós também faríamos. Grande parte daqueles que seguiam Jesus sequer tinham a certeza de que Jesus realmente era o enviado. Muitos duvidaram, muitos também o chamaram de charlatão e de tantos outros palavrões e palavras tão duras que a maioria de nós também já foi chamada. Jesus era um iconoclasta, era um rebelde diante das leis que viviam naquela época. Ele respeitava as leis dos homens, mas ele se rebelava espiritualmente quanto àquilo que não alimentava o espírito, quanto àquilo que não era a vontade do Pai, como aconteceu dentro do templo, onde ele quebrou, onde ele virou várias mesas pela comercialização da fé que ali acontecia. Então, saibamos nós fazer a nossa autocrítica, a nossa reforma íntima, para que a gente possa tirar de nós os erros, como foi feito do Judas. Mas saibamos todos nós que todos nós temos o risco de cair como Judas fez. Aquele que nos ama também pode nos causar o mal. O que tem que se fazer é vigiar. Você ama alguém, você pode ocasionar um mal tão grande a essa pessoa e que muitas vezes não é a sua intenção, mas é um ato incabido, é um ato que você não pensou, é um ato que você não ponderou, é um ato que você não pesou. E é nesse momento que nós somos comparados, todos nós, as nossas falhas humanas, assim como Judas. Mas Judas o amou. O amor não impede os erros. O amor faz com que nós possamos corrigir esses erros. O amor faz com que nós possamos reformar a nossa caminhada. A mutabilidade do ser humano, do ser que tem neste planeta Terra, é uma dádiva divina, permitida por Deus, providenciada por Deus. Providência divina nos dá a mutabilidade. Você não pode e não deve permanecer sem a mudança na sua vida. No momento que você achar que deve mudar algo, para o seu bem, para o bem dos que ali te rodeiam, mude. Não tenha vergonha de admitir os seus erros. Não tenha vergonha de recuar. Não tenha vergonha de andar para trás. Muitos dos animais que foram criados por Deus têm essa capacidade de caminhar para trás sem se envergonhar. Então, seguindo, ele disse: Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vos ir. Eu vos digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Nisto todos conhecerão que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Opa! Chegamos aqui num patamar mais importante, que define todo o resto desse capítulo do Evangelho. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Como conhecer um seguidor de Jesus Cristo? Como conhecer aquele que trabalha em prol do Evangelho de Jesus Cristo? Como conhecer aquele espírito que busca a evolução? Como conhecer que somos seguidores de Jesus? E ele disse: só tem um jeito. Ame uns, se amem uns aos outros. E é assim que são conhecidos os verdadeiros seguidores dos exemplos de Jesus Cristo, os verdadeiros benfeitores, os verdadeiros espíritos em estado de evolução que buscam a constante imutabilidade, a constante reforma dos seus atos, dos seus erros, dos seus acertos, tudo aquilo que é preciso se modificar para estar em plena consciência e na presença de Jesus Cristo e do nosso amado Criador, Deus. Nas minhas orações, eu sempre peço que eu não fale coisas que eu realmente não sinto ou que eu não possa fazer. E um dia eu me peguei pensando
numa oração que eu fiz e eu disse para Deus, né? Na minha conversa íntima com Deus, eu disse: Senhor, se preciso for, me passe no moedor de carne, mas modifique o meu coração e o meu espírito. Tempos depois eu vou pensar naquilo que disse e conversando comigo mesmo eu digo: sim, Mayra, você está preparada para passar no moedor de carne sem reclamar com Deus? Realmente você é essa fortaleza que você se mostrou a Deus? Ou ali você queria demonstrar uma fé apenas em palavras? Sabedora disso, eu continuei pensando e refiz uma oração pedindo perdão a Deus por aquelas palavras e dizendo a Ele: não, eu não sei se eu suporto passar num moedor de carne, mas se eu tiver que passar, me dá força. Me dá força para passar por ele, ser processada, ser modificada e me tornar um espírito sempre melhor. E continuando, ele disse: Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: Para onde eu vou, não podes agora seguir, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: Por que eu não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: Tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo, que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. E é isso o que eu vinha falando no exemplo anterior, no meu exemplo, do que eu falei para Deus. Aqui, quando Pedro diz a Deus que era capaz de perder a vida, quando diz a Jesus que era capaz de perder a vida por Jesus, Jesus disse: Tu perderás a vida por mim? Não cantará o galo antes que tu me renegues 3 vezes. Justamente o que nós acabamos de conversar. Nossa fé, nossa entrega a Jesus, a Deus, deve ser feita em verdade, dentro das limitações que te impedem naquele momento, para que Ele possa te conhecer a realidade. Porque muitas vezes falamos com Deus e não sabemos como falar, não sabemos como pedir, não sabemos como agir. E Deus não requer palavras bonitas e nem atos de coragem extremas de nós. Não é isso que Ele pede. Ele pede apenas a capacidade de nos melhorar, a capacidade de nos colocar diante do seu colo, a capacidade de dizer: Eu sou teu pai, eu te entendo dentro das tuas fraquezas, eu te entendo dentro das tuas limitações, eu te entendo dentro daquilo que eu te criei para ser, e eu te amo dentro das tuas imperfeições. Jesus não amava o pecado, mas Jesus sempre amou o pecador. Isso significa o quê? Que Jesus não ama os nossos atos errantes. Jesus não ama as nossas atitudes que causam mal, mas Ele nos ama. Nos ama em princípio, em verdade, em espírito. Jesus nos ama. Jesus nos... Esse era o último versículo dessa passagem de hoje que nós escolhemos para fazer o Evangelho. O Evangelho de João, capítulo 13. Depois vocês podem ler, reler, porque isso é um aprendizado constante, né? Sempre que a gente lê, a gente relê, a gente vivencia e a gente aprende. Então, eu quero agradecer imensamente a oportunidade de ter estado aqui com vocês, de ter adentrado o lado de vocês, de poder fazer esse evangelho em substituição às meninas. Elas retornam no domingo que vem, na continuidade do cronograma que elas já haviam feito, tá bom? Quero agradecer a vocês do Brasil inteiro e pedir a ajuda de vocês. Quem puder colaborar com os nossos projetos da Casa da Caridade Inácio Daniel, nós possuímos 16 projetos em atividade. Hoje nós entregamos 1.300 cestas básicas às famílias carentes de todo o DF e também no interior do Nordeste, tá bom? Nós temos os programas do pessoal que estão passando um procedimento muito difícil, que é o pessoal em doenças terminais e degenerativas, a qual nós fornecemos uma quantia de dinheiro que é doada por vocês, para que eles possam passar um procedimento mais confortável também. Nós temos o projeto do botijão de gás, nós temos o projeto dos enxovais para os bebês, o nosso projeto ambulatorial, que funciona com os médicos que são voluntários, né, esses anjos que Deus nos colocou, mas que a gente precisa de ajuda para os remédios, para os exames, que também são pagos pela casa para o pessoal carente. Nós temos o projeto do It Maria para todas as crianças,
O projeto das marmitas, que são entregues mais de 3.000 marmitas mensais, e também o projeto dos lanches, que ultrapassa os 4.000 lanches mensais também, o qual nós precisamos de ajuda. A psicoterapia, com os voluntários psicólogos, que também precisam da nossa ajuda para compor os materiais. Nós temos muitos projetos, você pode entrar diretamente no Inácio Daniel Oficial, arroba Inácio Daniel Oficial, que é o Instagram, e você poderá ver todos os projetos, toda a lista de segurados, né, de pessoas que recebem as nossas doações, são de acesso livre dentro da casa, você pode ligar, pedir para falar com alguma família, se precaver da sua doação, é tudo muito claro lá dentro. E é por isso que nós pedimos para vocês. Nesse momento agora, nós estamos com a campanha dos chocolates, não é? A campanha da Páscoa para angariar caixas de chocolate para as crianças que nós assistimos e também as crianças dos nossos parceiros amigos, não é? Nós temos 3 instituições para portadores de necessidades, não é? Especiais, o qual a Casa de Daniel atende também. E uma delas nos pediu leite, leite no lugar de ovos, já que aquelas crianças que ali não podiam comer chocolate, muitas vezes o alimento, né, é pela sonda, então é um leite específico. E nós também queremos arrecadar esses leites para dar agora na Páscoa para essas 3 instituições também. Queremos agradecer a todos os grupos amigos que têm nos dado chocolate, a você de casa. Tem o Pix para que você possa enviar e colocar chocolate, e aí compraremos as caixas, ou vocês mesmos podem enviar para a Casa da Caridade ou deixar lá. Nossa meta é arrecadar no mínimo 1.500 caixas, já que dentro da Casa da Caridade nós temos 1.306 crianças cadastradas, que fazem parte das famílias que recebem a cesta básica, que recebe o botijão, que recebe o kit de higiene. Mas nós temos essas parceiras amigas que precisam, que necessitam também dessa ajuda e tantas outras que nós entregamos também na porta. Nós temos o grupo dos Apaixonados pelo Próximo, que é um parceiro nosso que sempre nos ajuda e que também necessita desse chocolate para entregar. Então, nós precisamos arrecadar mais do que o nosso limite para poder ajudar todo mundo. E aí eu peço para vocês, nós conseguimos a caixa de chocolate numa empresa e saiu por R$ 8,49 cada caixa de chocolate. Então, se você puder nos ajudar, entre lá no site. Daqui a pouco começa o Dia das Mães, a gente também fará a campanha das mães, e todo mês nós precisamos da ajuda para cesta, para botijão, para remédio, para tudo isso. Por favor, se você puder, nos ajude. Você é de qualquer religião, não é? E você que é espírita, nós somos sabedores, sem caridade não há salvação, tá bom? Muito, muito obrigada. Amanhã tem o texto no Instagram da casa. Para quem ainda não conhece, toda segunda-feira reza-se o texto mariano na Casa da Caridade, às 7h30 com o Everton e o Fernando, rezando o texto mariano 7h30, toda segunda-feira. Domingo que vem as Fernandas retornam e semana que vem tem live comigo, onde nós vamos falar um pouquinho sobre a quaresma, não é? Um pouquinho sobre tudo isso, o que o Espiritismo acha, o que o Espiritismo acredita, o que nossos irmãos católicos acreditam, enfim, todas as religiões. Nós iremos falar com muito, muito amor sobre isso. E eu aguardo vocês também na semana que vem. No Instagram vocês podem ver todo o calendário da casa. Nós temos vários palestrantes excelentes que irão fazer palestra ao longo desse mês. Muito, muito obrigado pela companhia de vocês. Muito obrigado por estar presente. Que Deus abençoe sempre.